Começa. Pessoal, boa tarde para todos. A gente vai dar sequência aqui à nossa disciplina de máquinas e acionamentos. Nesse quinto módulo do curso, a gente está tratando com a modelagem da máquina de indução trifásica por vetores espaciais. Então, a ideia é se produzir ao final um conjunto de equações que mostre todas as funções, todas as correlações entre grandezas elétricas, magnéticas e mecânicas no eixo da máquina. Então, essa é a proposta. Bom, a gente começou a fazer isso já em algumas aulas, né? O nosso ponto de partida foi a estrutura construtiva elétrica da máquina. Então, a gente representou a máquina de indução trifásica, né, com os seus 3 circuitos de estator, fase A, B e C de estator, e os 3 circuitos de rotor, fase A, B e C de rotor. Todos estes 6 circuitos têm a mesma estrutura, né? São bobinas, né, que a gente modelou como sendo compostas, né, por indutâncias ideais, conectadas em série com as respectivas resistências. Tá? E cada uma dessas bobinas está sendo alimentada com uma tensão externa, né? Sobre elas vai circular uma corrente, por exemplo, aqui na fase A você está alimentando com a tensão VAS, né, ou da rede da concessionária, ou por um conversor de energia, né, um inversor de frequência, vai circular uma corrente e no interior da bobina vai haver um fluxo magnético enlaçado. Vão haver linhas de campo que vão furar aqui o interior da bobina. Né? Esse comportamento eletromagnético se repete nas 6 bobinas, a gente viu isso, né? Onde então a gente pode escrever que as relações tensão corrente e fluxo magnético em cada uma delas pode ser dada por essa expressão aqui. Então a tensão que você disponibiliza de uma fonte externa vai ser consumida, parte dela pela queda de tensão na resistência do cobre da bobina, mais a tensão que nasce pela variação do fluxo magnético no interior da bobina, tal como prescrito na primeira lei de Maxwell. Tá? Então, todas as 6 bobinas da máquina têm esse comportamento, desde a fase A do estator até a fase C do rotor. Né? E a gente viu que um elemento que merece destaque aqui nesse processo de modelagem é o fato de que esses fluxos magnéticos presentes nas 6 bobinas são sintetizados por contribuições, por linhas de campo que vêm de todas as 6 bobinas. Então isso caracteriza um sistema com acoplamento mútuo. Então você tem, né, as linhas de campo na bobina da fase A sendo criadas tanto pela corrente da fase A do estator, quanto pela corrente da fase B do estator, quanto pela corrente da fase C do estator, quanto pelas correntes das fases A, B e C do rotor. Tá? Então você tem esse tipo de acoplamento aqui presente na máquina. Bom, a gente tratou dessa particularidade da máquina, né, e conseguimos modelar como que cada uma das 6 correntes da máquina contribui para cada um dos 6 fluxos enlaçados. Os 3 fluxos enlaçados nas bobinas da fase A do estator e os 3 fluxos enlaçados na bobina da fase, nas bobinas, né, do rotor da máquina. E a gente viu que esse acoplamento, né, esses fluxos, né, são descritos por uma matriz de indutâncias. Então a gente consegue computar a contribuição de cada uma das correntes sobre cada um dos fluxos através de uma matriz de indutâncias. Né? Montando essa matriz de indutâncias aqui na sala, né, mostramos toda a estrutura dela, uma matriz 6x6, né? Você tem 6 correntes produzindo 6 fluxos. O que nos mostrou um modelo muito grande, tá? com vários termos aqui, né, para promover essa modelagem, de onde então a gente propôs simplificar esse modelo sem perder informação. Então, do último módulo do curso, a gente sabe que é possível compactar a informação de sinais trifásicos sem perda de informação através de vetores espaciais.
Então a gente, na última aula, propôs pegar cada conjunto trifásico de uma determinada variável física, por exemplo, os 3 fluxos de estator, e descrevê-los através do vetor espacial de fluxo de estator. Pegar os 3 fluxos de rotor e descrever os 3 fluxos de rotor através do vetor espacial de fluxo de rotor. Pegar as 3 correntes de estator e descrevê-las através do vetor espacial de corrente de estator. E pegar as 3 correntes de rotor e descrevê-las através do seu vetor espacial de corrente de rotor. Então essa foi a proposta da última aula que nós tivemos, e ela se mostra muito efetiva para reduzir o tamanho do modelo aqui, porque com um modelo que prescreve a influência de 2 correntes sobre 2 fluxos, nós vamos ter uma matriz de indutância de 2 por 2. Então, o modelo que antes era descrito por 36 indutâncias vai passar a ser descrito por 4. Tá? A gente começou a trabalhar nessa linha, e inicialmente a gente escreveu, na aula passada, o vetor espacial de fluxo de estator. Tá? Então a gente executou essa tarefa tomando aqui as 3 primeiras linhas dessa matriz, as 3 primeiras linhas dessa expressão matricial, e aplicando essas 3 primeiras linhas à transformada de Clark. Então a descrição do vetor espacial de um sinal trifásico qualquer é feita pela conta da transformada de Clark. Então, a gente pegou aqui tudo que estava prescrito na primeira linha dessa expressão matricial, colocando aqui no lugar do fluxo enlaçado da fase A do estator. Pegamos tudo que estava prescrito aqui na segunda linha dessa expressão matricial. Colocamos aqui no lugar do fluxo enlaçado da fase B do estator. Lembrando que no cálculo da transformada de Clark, esse fluxo enlaçado vai rotacionado de 120 graus, o fluxo enlaçado da fase B. E pegamos tudo que estava aqui na terceira linha da expressão matricial e colocamos aqui no lugar do fluxo enlaçado da fase C. E na expressão da transformada de Clark, a contribuição da fase C do sinal tratado vai rodar de 240 graus. Tá? Bom, e aí, ao processar essa expressão, a gente chegou na última aula ao valor do fluxo enlaçado no estator, o vetor espacial de fluxo enlaçado no estator. Ele apareceu com essa expressão aqui. Essa foi a expressão do fluxo magnético do estator. Bom, para o rotor, pessoal, a gente pode desenvolver os mesmos passos, poderíamos pegar aqui e colocar as próximas 3 linhas dessa expressão matricial dentro da transformada de Clark, aplicada ao cálculo do fluxo de rotor. Então, a gente pegaria a transformada de Clark, colocaria aqui o fluxo da fase A do rotor, que é o que está nessa linha, mais o fluxo da fase B do rotor, que é o que está nessa linha aqui, rodado de 120 graus, mais o fluxo da fase C do rotor, que é o que está na última linha, rodado de 240 graus. E desenvolver os mesmos cálculos que a gente fez aqui para o estator até chegar a uma expressão para o fluxo do rotor. Bom, existe um caminho mais fácil, que nos permite processar esse cálculo e que é visualizado quando a gente olha a estrutura da máquina. Que é esse caminho, que é essa visualização nos mostra aqui? Observa o seguinte, aqui a gente calculou, no primeiro momento, o fluxo enlaçado no estator da máquina, que é um sistema trifásico. Tá? Se a gente fosse calcular o fluxo enlaçado
do rotor, tá? O rotor é um sistema trifásico. Então, esse sistema trifásico amarelo aqui, ele tem a mesma estrutura do sistema trifásico em branco, do estator, tá? E aos olhos do rotor, né, vou até dando um passo antes aqui, aos olhos do estator, o rotor está rotacionando com a velocidade de ômega-r, aqui em sentido anti-horário. Aos olhos do rotor, é o estator que gira na velocidade de ômega-r, sentido horário. Então, aos olhos do rotor, né, é como se ele tivesse parado e o estator estivesse girando, né, para trás. Né? Bom, toda a estrutura de cálculo que foi usada para o estator, ela é igualzinha àquela que seria usada para calcular o fluxo do rotor. Tá? Só teria que se fazer essa consideração. O estator, né, ele está deslocado θr graus para trás do rotor, enquanto o rotor, visto aqui do estator, está deslocado θr graus para frente. Então, a expressão do fluxo em massado do rotor é igualzinho à do estator. Tá? Só que, né, onde apareceu θr aqui, né, para o estator, ou seja, nesse termo aqui a gente tem a contribuição, né, das correntes do rotor sobre o ímã que é criado no estator. Né? E essa contribuição apareceu com o ângulo θr, né, que é o ângulo medido entre o rotor e o estator. Quando a gente fosse calcular aqui, quando a gente fosse expressar a contribuição das correntes do estator sobre o ímã do rotor, a gente teria uma expressão muito parecida, só que com o ângulo θr negativo, né? Porque o estator estaria θr graus para trás do rotor. Então, a repetição dos passos que a gente fez para o estator levaria a esse resultado aqui para o fluxo do rotor. Tá? Já pode ser adiantado. Se você quiser fazer linha a linha, igual a gente fez aqui, você pode fazer, vai chegar nesse resultado. Se você quiser usar dessas considerações físicas e matemáticas para adiantar passo de cálculos, também serve. Nós vamos chegar no mesmo lugar. Tá? Então, no caso aqui do fluxo do rotor, né, primeiramente, a gente fizer um paralelo aqui com o cálculo do fluxo do estator. A contribuição da corrente da própria bobina do estator sobre o fluxo do estator se deu através de uma indutância própria. No caso do rotor, a contribuição das correntes do rotor sobre o próprio fluxo do rotor vai ser computada pela indutância própria do rotor. Depois, aqui no estator, né, a gente computou a influência das correntes do rotor sobre o fluxo do estator. Então, na hora que a gente quisesse computar a influência das correntes do estator, que é o outro circuito presente ali, sobre o ímã do rotor, né, você teria uma expressão idêntica, né, só que o rotor ele enxerga o estator com ângulo θr graus negativo, né, e aqui a gente mapeava, né, o acoplamento de campo sobre o estator devido ao rotor com essa indutância LSR. Né. No rotor, a gente mapeou a influência de correntes do estator sobre o ímã que está criado no rotor através de uma indutância LRS. Tá? Essa indutância ela foi colocada aqui na matriz de indutâncias, quando a gente desenvolveu a matriz. Tá? Então a gente tem essas duas expressões aqui caracterizando os vetores espaciais de fluxos do estator e do rotor. Okay? Bom, esses vetores espaciais presentes aqui, né, se observar, nós temos 1, 2, 3, 4 vetores espaciais distintos. São 2 fluxos enlaçados e 2 correntes. Tá? Esses fluxos e correntes estão descritos em referenciais diferentes. Tá? As grandezas de estator estão descritas no referencial alfabeta do próprio estator, né? E a gente mostrou no módulo de vetores espaciais que quando a gente faz a transformada de Clark,
existe um mapeamento, né, entre o sistema cartesiano de números complexos e o eixo magnético da fase A daquele sistema. Ou seja, para processar aqui a transformada de Clarke, a gente fez o seguinte: a gente pegou o sistema real e imaginário, o eixo alfa, que a gente deu um apelido para eles, né? Chamou de eixo alfa e beta, e a gente fez um mapeamento onde esse sistema complexo foi colocado sobre a máquina com o eixo real coincidindo com o eixo magnético da fase A do estator. Então foi com essa regra de mapeamento que a gente definiu a transformada de Clarke aos sinais trifásicos da máquina. No caso do rotor, o eixo magnético da fase A do rotor não coincide com o eixo magnético da fase A do estator, até porque o rotor vai, uma parte do tempo, estar girando, tá? Então, quando a gente processa a transformada de Clarke de sinais do rotor, a gente vai usar um sistema complexo que vai ter essa estrutura aqui, ó. Seguir a mesma regrinha de mapeamento do sistema alfa-beta do estator. No sistema alfa-beta do estator, o eixo real coincidia com o eixo magnético da fase A. No sistema alfa-beta do rotor, o eixo real coincide com o eixo magnético da fase A do rotor. Tá? Então, sob essas considerações aqui, a gente consegue interpretar melhor os vetores espaciais que apareceram aqui nessas expressões. Tá? Então, o fluxo de estator e a corrente de estator são definidas, são conhecidas no sistema alfa-beta do estator. E o fluxo do rotor e a corrente do rotor são conhecidos no sistema alfa-beta do rotor. Tá? Até por isso eu coloquei um sobrescrito R aqui, para enfatizar que esse número complexo, esse vetor espacial, é conhecido no sistema alfa-beta distinto, que é o sistema alfa-beta do próprio rotor. Tá? Bom, seria conveniente, tá, que a gente descrevesse todo mundo no mesmo sistema complexo, no mesmo sistema cartesiano complexo, né? Que aí você teria, né, como liberar sua mente, né, de ter que toda hora raciocinar sobre qual sistema complexo um determinado sinal está referido, ok? Então a gente vai promover simplificações se a gente conseguir descrever todo mundo num único sistema real e imaginário. Esse é um ponto. Segundo ponto, a gente viu no último módulo que um sistema conveniente para poder promover isso seria o sistema DQ. Se a gente conseguisse, por exemplo, descrever esses vetores espaciais, esses números complexos, em um sistema que rodasse sob um determinado critério, né, que a gente escolhe, né, por exemplo, eu podia escolher representar esses 4 números complexos, esses 4 vetores espaciais, em um sistema que rodasse alinhado com o ímã do rotor. E a gente viu no último módulo que, se a gente escolher isso, a gente consegue ter controle de torque com alto desempenho dinâmico, atuando na componente da corrente estator, que está a 90 graus do próprio ímã do rotor, né? E que isso até promove o controle vetorial, que é embarcado nos inversores de frequência. No último módulo a gente até viu os manuais, né, com os diagramas de blocos de controladores embarcados em vários inversores de frequência comerciais que usam dessa abordagem. Tá? Então, é nítida a vantagem, né? Então, um segundo argumento que reforça aqui a vantagem que a gente teria em expressar nossos vetores espaciais em um único referencial, né?
inicialmente esse referencial seria um referencial que gira, né, aqui no espaço, sob um critério qualquer que a gente pode escolher. Né? Observe que isso é uma abstração, né? Escolher como que um sistema complexo vai rotacionar é uma abstração e a gente pode usar essa abstração conforme a conveniência que a gente tem. Bom, e outro ponto, terceiro argumento aqui para a gente ter atenção, é que as correntes de estator e rotor estão medidas em bobinas distintas de um transformador. A máquina elétrica ela é um transformador, né? Ou seja, o transformador é um sistema onde você tem acoplamento magnético entre circuitos eletricamente isolados. Então, o estator é eletricamente isolado do rotor, né? E eles se acoplam magneticamente. Então, a transferência de potência entre eles, né, por um fluxo magnético. Tá? E dessas representações que a gente fez aqui, as correntes foram medidas em lados distintos deste transformador. Então, as correntes de estator, elas foram medidas aqui e representadas, considerando que a gente colocou um amperímetro aqui no estator. E as correntes do rotor foram consideradas, né, até que o sobrescrito considerando que a gente colocou um amperímetro aqui na bobina do rotor. Tá? Bom, como na maior parte das vezes o nosso elemento de atuação, né, que é o inversor de frequência, ele vai trabalhar sobre o estator, né, sobre as bobinas das três fases do estator, seria conveniente também que a gente enxergasse toda a máquina, inclusive os sinais do rotor, referidos ao estator. Tá? Por quê? Porque aí o inversor de frequência pode atuar, né, promovendo o controle de torque, enxergando a máquina inteira, sem a necessidade de medir as correntes do rotor em separado. Né? Então, a gente vai trabalhar um pouco mais nesse modelo aqui para tentar descrever as grandezas do rotor referidas ao estator. Ou seja, como que o estator enxerga 1 ampere por cada 1 ampere de corrente que circula no rotor. Tá? Então, são as três diretrizes que vão orientar o nosso trabalho de modelagem agora. Né? Descrever os sinais sobre um único sistema real imaginário. Primeira diretriz. Segunda, que esse sistema possa girar. Segunda diretriz. E terceira diretriz é descrever as grandezas do rotor com relação ao estator. Ou seja, descrever como o estator enxerga o que acontece no rotor. Tá? Então, essa vai ser a nossa proposta agora. Bom, para começar então com essa tarefa, tá? A gente vai entender aqui como essas impedâncias se relacionam. Tá? Bom, essa LSS, uma impedância própria do estator, né, a gente apresentou no processo de caracterização do vetor espacial de fluxo estator, né, e ela era dada pela indutância de dispersão do estator mais 3 meios da indutância mútua de estator. E a indutância própria de rotor segue a mesma estrutura, né? Ela é dada pela indutância de dispersão do rotor mais 3 meios da indutância mútua de rotor. Tá? A indutância de dispersão modela as linhas de campo que são criadas no circuito e que não vão até o outro circuito, ou seja, linhas de campo criadas no estator que não vão até o rotor. A indutância mútua de estator, por sua vez, já modela as linhas de campo. Vemos que aqui a gente tem o estator, modela as linhas de campo criadas no estator e que vão até o rotor. Esse aqui
essa indutância dentro do estator modela esse tipo de linha de campo. E a indutância de dispersão do rotor modela esse tipo de linha de campo aqui, ó, que fica presa em torno do próprio estator. A indutância de dispersão do rotor modela linhas de campo que são criadas no rotor que não vão até o estator. Tá? Deixa eu só inverter agora aqui. E a indutância do motor de rotor modela as linhas de campo criadas no rotor e que vão até o estator. Tá? Então esse é o significado físico dessas indutâncias. A gente vai fazer uma análise delas e tentar correlacionar essas indutâncias para reduzir também a quantidade de parâmetros que a gente precisa para modelar a máquina. Tá? Bom, então inicialmente aqui a gente vai analisar essa indutância que acopla, que modela linhas de campo no estator criadas pela corrente que circula no rotor. Tá? Para isso, a gente vai propor alinhar os eixos magnéticos do rotor aos eixos magnéticos do estator. Então nós vamos girar o rotor da máquina aqui, ó, de tal forma que a posição angular do rotor seja 0 graus e que o eixo magnético da fase A do rotor esteja alinhado com o eixo magnético da fase A do estator. Consequentemente, na fase B e C vai acontecer a mesma coisa. E essa indutância aqui, pessoal, ela tem o seguinte significado físico, Se L e SR descreve as linhas de campo que chegam no estator devido à corrente que circula no rotor. Tá? São as linhas de campo que chegam aqui no estator por exemplo, na fase A do estator, devido à corrente que circula no rotor. Vai ter a corrente do rotor, por exemplo, a corrente na fase A. Tá? Qual que é a definição dela? Essa aqui é a interpretação física dela, A definição matemática dela é essa aqui, ó. Você vai ter o fluxo que chega na fase A do estator para cada 1 ampere que circula no rotor. Essa vai ser a definição aqui da nossa indutância de acoplamento do estator para o rotor. Ok? Bom, então, do eletromagnetismo a gente sabe que a indutância não depende do nível de corrente que circula no sistema. A indutância é um parâmetro do sistema, só depende da geometria e dos materiais que constituem aquele sistema. Tá? Então, eu posso escolher, avaliar a indutância por qualquer nível de corrente. Se eu conseguir modelar a indutância com um nível de corrente qualquer em particular, aquela indutância que eu modelei vale para qualquer outro nível de corrente, ela é idêntica para qualquer outro nível de corrente. Então, para facilitar a nossa vida, eu vou aplicar 1 ampere de corrente aqui no rotor. Então, eu vou chegar aqui no rotor, aplicar 1 ampere de corrente contínua, não vou aplicar corrente alternada, vou aplicar 1 ampere de corrente contínua e vou medir o fluxo enlaçado pelas bobinas da fase A do estator quando essa corrente estiver circulando na fase A do rotor. Esse fluxo enlaçado já vai ser idêntico, então, ao próprio valor da indutância. Bom, o processo, então, sob essa premissa aqui, de ter 1 ampere no rotor, o processo de cálculo da indutância passa, então, basicamente dado pelo processo de cálculo do fluxo enlaçado na fase A do estator. Tá? Então, a gente vai fazer o cálculo desse fluxo enlaçado. Como que vai ser processado isso? A gente vai usar da mesma ideia que nós usamos quando a gente
avaliou fluxos enlaçados no último módulo da disciplina. Aqui vou representar a máquina, né? A gente propôs, né, um padrão hipotético aqui de distribuição de condutores para o estator. A gente usou, né, para avaliar campo girante, fluxo enlaçado, etc. Tá? Aqui está a casca cilíndrica do estator. A gente vai fazer a casca cilíndrica do rotor. Okay? O rotor vai ter um padrão qualquer de distribuição de condutores, não precisa ser o mesmo do estator, tá? Podemos até representar igual só para facilitar o raciocínio aqui, mas não precisa, tá? A modelagem que a gente vai fazer aqui não te exige que você tenha a mesma função de distribuição de espiras no espaço aqui por rotor. A mesma função de distribuição de espiras entre estator e rotor, não precisa ser igualzinho, tá? E o que a gente viu aqui, né? Nessa máquina que a gente está estudando, o eixo magnético da fase A está aqui, tá? Então, e a gente falou, né, como premissa inicial dessa modelagem, que a gente colocaria o eixo magnético da fase do rotor nessa mesma linha do espaço, tá? Logo, então, se eu aplicar 1 ampere de corrente nessas espiras do rotor, ou na bobina do rotor, eu vou ter um campo magnético, vai ter o pico do polo norte aqui, né, nessa faixa aqui, ó, esses primeiros 180 graus, e o polo sul aqui, ó, essa outra metade da máquina, tá? Então a gente vai ver o seguinte, que pacotes de fluxo magnético que o rotor cria, aqui, ó, nessa metade direita da máquina, eles vão voltar, o pacote de fluxo do rotor aqui, ó, eles vão voltar do lado de cá, em uma posição angular que é simétrica a essa linha do espaço aqui, ó. Tá? Então a gente pode calcular o fluxo enlaçado pelas espiras do estator, o fluxo criado no rotor e que é enlaçado pelas espiras do estator, considerando esse pacote de fluxo que vai e volta, sai daqui e volta aqui, tá? Todas essas espiras dentro dessa faixa, elas estão, né, lembrando a geometria delas, elas saem do quadro e voltam aqui em cima. Então elas enlaçam, já dando voltas mesmo nessa linha de campo, nessas linhas de campo, tá? A gente tem aqui, ó, dentro dessa faixa, vou chamar aqui de mais zeta até menos zeta, um pacote de fluxo magnético com um ímã estabelecido aqui e que é enlaçado por essas espiras que estão aqui dentro, tá? Então, uma pequena parcela do ímã enlaçado no estator, né, vai ser dada por esse sistema magnético que a gente desenhou aqui, né? Então ele vai ser constituído pelo ímã em si, né, vezes o número de espiras que enlaçam esse ímã, tá? Que são as espiras que estão aqui dentro. Então, o diferencial de fluxo magnético dentro dessa faixa de zeta graus aqui vai ser dado pelo número de espiras do estator nessa faixa de zeta graus vezes o fluxo criado pelo rotor nessa faixa de zeta graus. Lembrando, o fluxo enlaçado é o número de espiras que enlaçam
um determinado ímã vezes o valor do próprio ímã. Tá? Bom, e aí o fluxo total enlaçado pelas bobinas do estator nesse sistema, né, o ímã total do rotor que é enlaçado pelo estator, que é esse lambda S aqui, vai ser a soma de todos esses pequenos ímãs que vão se apresentar desde essa região até essa aqui, ó. Então, ou seja, com o zeta aqui, colocando que a gente esteja, né, medindo zeta igual a 0 graus aqui, ó. Então, desde menos π sobre 2 até mais π sobre 2. Então, a gente vai somar com o zeta variando de menos π sobre 2 até π sobre 2, as pequenas contribuições de fluxo enlaçado no estator e criados pelo rotor. Tá? Bom, o processamento dessa integral aqui contempla então o processamento dessas duas funções que se multiplicam. Tá? O número de espiras que está nessa faixa zeta graus, ele foi modelado também no último módulo do curso, né? E ele pode ser processado por uma integral, né, sobre toda essa faixa angular de menos zeta até mais zeta da função densidade de espiras, né? Que no nosso caso aqui valia uma densidade máxima, né, do estator vezes cosseno de zeta dz. Tá? Então a função densidade de espiras é essa, né? Aqui, ó. N máximo, ou seja, a densidade máxima de espiras, por exemplo, que acontece aqui, ó, nessa máquina hipotética nossa, né? Aqui nessa região que você tem 5 condutores, você vai ter uma densidade máxima aqui, vezes o cosseno de zeta, porque ela vai caindo aqui a partir do momento que você se distancia do 0 graus. Então aqui te diz quantas espiras você tem por radiano. Se você multiplica isso por dz radianos, você tem quantas espiras aquela bobina contém numa pequena faixa dz, pequeno ângulo aqui, ó, qualquer. Tá? Se você então soma essa quantidade, né, em todo o intervalo que você quer, você tem um total de espiras presentes naquela faixa. Tá? Bom, se a gente então processar isso aqui, né, o resultado vai ser vezes seno de zeta menos seno de menos zeta. Vai ser a densidade máxima de condutores do estator, né? Seno de menos zeta é a mesma coisa que menos seno de zeta, com o outro menos na frente fica mais, então vai dar mais 2 seno de zeta aqui. Tá? Então essa a expressão aqui nos diz quantas espiras vão enlaçar, quantas espiras do estator, que são essas brancas aqui, vão enlaçar o ímã que vem do rotor nessa faixa zeta graus aqui. Tá? Qual que é o ímã que o rotor cria dentro dessa faixa? Tá? Então o ímã que o rotor cria, o pequeno ímã que ele criou aqui nessa faixa zeta graus, vai ser dado pela força magnetomotriz dele, aí já puxando a teoria de circuitos magnéticos, né? Então vai ser a força magnetomotriz, né, daquela bobina da fase A do rotor, dividido pela relutância que essas linhas de campo vão enxergar, né? Então, a força magnetomotriz criadora desse ímã em questão, ela está compreendida aqui, ó, pelas espiras do rotor que vão da faixa menos zeta até a mais zeta. E essas linhas de campo, elas vão passar pelo ar 2 vezes, tá? Então, desprezando a relutância do ferro, a relutância total que vai ser apreciada pelas linhas de campo vai ser igual a 2 vezes a relutância do ar, né, que elas vão ter que ultrapassar entre o rotor e o estator. Uma vez aqui, outra vez aqui. Tá? A força magnetomotriz do rotor naquela faixa vai ser o quê? O número de espiras que você tem, né, nessa faixa de zeta graus vezes a corrente do rotor.
né, que a gente, por premissa aqui para fazer esse estudo, assumiu que seria um ampere contínuo. Tá? Então isso aqui é dividido por 2 vezes a relutância do ar. Tá? Então, agrupando aqui essas duas funções, né, dentro do cálculo da indutância, dentro do cálculo aqui do fluxo enlaçado do estator, eu vou até melhorar a minha descrição, fluxo enlaçado do estator devido à corrente no rotor. Tá? Fluxo enlaçado do estator devido à corrente do rotor. Tá? Então, agrupando essas duas informações aqui nessa expressão, a gente vai ter o seguinte. Bom, e aí continuando aqui, continuando desse lado, a relutância do ar a gente vê também no módulo de circuitos magnéticos, ela é dada aqui pelo tamanho do gap sobre a permeabilidade vezes a área, zero, e a área aqui, né, que em questão a área que esse campo magnético circula, né, vai ser a área da cunha cilíndrica por onde o campo passa, que vai ser R dz vezes R. Tá? Também mostramos isso no módulo de fluxo enlaçado. Então, né, substituindo essa relutância na última expressão, a gente vai ver que o fluxo enlaçado no estator, devido à corrente que circula no motor, vai ser esse aqui. Z, a densidade máxima de espiros do estator, vezes 2, seno de zeta, vezes o número de espiros do rotor, em uma faixa de zeta graus, vezes uma constante, vezes dz. Essa constante que eu coloquei aqui foi só para simplificar a cópia, né, de vários termos, mas se você olhar aqui, essa constante vai ser dada por isso aqui, V0 sobre o tamanho do gap de ar. Tá? Observe que a relutância ela vinha dividindo aqui nessa expressão. Tá? Então, o que está no denominador eu joguei para o numerador e o que estava no numerador ficou no denominador. Tá? Então, essa aqui é a expressão para a gente conseguir, né, mapear a indutância de acoplamento de campo no estator devido ao motor. Tá? Eu vou deixar essa expressão nesse formato, por conveniência. A gente pode acabar de resolvê-la analiticamente, tá? Mas não é o foco exato disso aqui. Então, eu vou deixar ela nesse formato aqui, tá? E a gente vai comparar essa expressão com uma outra indutância que a gente mostrou aqui no modelo dos fluxos, dos vetores espaciais de fluxo magnético, que é a indutância que modela o acoplamento de linhas de campo sob o motor criadas por correntes no estator, LRS. Essa última que a gente fez agora, aqui, é a LSR, que é essa aqui de cima. Tá? A gente vai agora modelar de baixo, a LRS. Tá? Lembrando aqui, eu estou igualando, né, a indutância com o fluxo enlaçado, porque no início da modelagem a gente assumiu que no rotor estaria circulando 1 ampere de corrente. Né? E da definição de indutância, ela modela qual que é o fluxo enlaçado
para cada 1 ampere de corrente que circula no sistema. Como eu estou impondo 1 ampere de corrente, o fluxo enlaçado só pode ser igual à própria indutância. Tá? No caso aqui, da outra indutância que apareceu no nosso modelo, a indutância LRS, né? Campo que chega no motor devido à corrente do estator. Tá? Então, o processo de modelagem é o mesmo, né? Para calcular essa indutância, a definição de indutância, ela mede qual que é o ímã que chega em um circuito para cada 1 ampere de corrente. Qual que é o ímã que é criado no circuito para cada 1 ampere de corrente que nele circula. Então, no caso aqui, a gente está modelando o ímã que chega no motor para cada 1 ampere de corrente que chega no estator. Tá? Então, para processar, para fazer essa modelagem, né, a gente vai novamente alinhar o eixo magnético do estator ao eixo magnético do rotor. Vou rodar aqui, rotacionar o rotor da máquina e deixar os 2 eixos magnéticos alinhados. Tá? E aí a gente vai aplicar aqui no estator 1 ampere de corrente. E avaliar com esse 1 ampere de corrente no estator qual que é o ímã enlaçado aqui na bobina do rotor. Tá? Vai ser essa a estratégia para a gente conseguir modelar essa indutância LRS. Né? Bom, para calcular fluxos enlaçados, né, a gente vai ter que lançar a mão novamente do nosso modelo aqui mais detalhado da distribuição de condutores nos 2 circuitos da máquina, de estator e rotor. Então aqui, estou voltando ao desenho que a gente fez agora há pouco, né? E a gente vai novamente, né, usar dessa estrutura agora para avaliar o seguinte, ó, quando circular 1 ampere de corrente aqui na bobina da fase A do estator. Essa bobina está espalhada por toda a periferia da máquina, igual a gente viu no módulo de campos girantes. Tá? Então, quando circular aqui 1 ampere de corrente no estator, tá? Vai haver a criação de um ímã. O sentido certo dele aqui pela regra da mão direita. Ó. O anterior ficou até com o sentido invertido. Toda modelagem é válida do mesmo jeito, só o sentido dessa setinha que eu coloquei invertido. Tá? Agora está correto. Então, quando circular a corrente aqui no estator, vai ser criado um ímã. Tá? E você vai ver linhas de campo desse ímã com o mesmo valor de fluxo magnético em posições do espaço simétricas a essa linha aqui vertical. Tá? Por que disso? Né? Digamos que a gente use como cenário de modelagem a máquina que foi apresentada na sala para estudos de campos girantes. Tá? Essa máquina ela tinha o seu eixo magnético aqui a 90 graus, da linha de medição, da linha de referência que a gente usou para medir campo magnético, esse 0 graus aqui. Tá? Então, quando a gente impuser 1 ampere de corrente aqui na bobina da fase A do estator, a gente vai criar, por exemplo, um campo magnético cujo polo norte vai estar nesses primeiros 180 graus, aqui à direita da máquina, e o respectivo polo sul vai estar nos outros 180 graus, na metade esquerda da máquina. Tá? Então, o que a gente vai observar aqui? Né? Que o campo magnético, esse fluxo magnético vai ter o seu zero passando aqui, ó, nessa linha. Tá? Então, considerando a primeira harmônica de campo, que é o que a gente está fazendo, né? Pacotes de campo magnético que circulem aqui nessa faixa zeta graus após o zero do campo, vão retornar zeta graus para trás da linha de zero. Né? O que eu estou dizendo é isso aqui, ó. Fazendo um desenho aqui no plano cartesiano, aqui em cima tem distribuição
senoidal, tá? Com relação a essa posição do lá zeta. Então, o mesmo campo que você vê zeta graus para frente, né, você vai ver ele retornando zeta graus para trás da posição zero, tá? Esse campo seria dado, por exemplo, por esse pacote aqui com duas linhas de campo, ó, de fluxo de estator, que voltaria aqui, ó, com outras duas linhas de campo de fluxo de estator, tá? Bom, esse ímã ele vai ser enlaçado por essas espiras em amarelo do rotor. Nós vamos, né, dar laços, voltas, aqui, ó, aprisionando essas linhas de campo que estão passando dentro delas, tá? E com essa caracterização feita, a gente é capaz então de calcular qual que é o fluxo enlaçado, qual que é o fluxo do estator que é enlaçado no rotor. Você tem um pequeno fluxo de rotor, né, devido à corrente do estator, que vai ser dado, esse pequeno fluxo aqui nessa faixa de zeta graus, ele vai ser dado pelo número de espiras do rotor, aqui nessa faixa zeta, vezes o ímã criado no estator, aqui dentro dessa faixa zeta. Tá? Bom, esse ímã criado no estator, tá? Aliás, um passo antes disso, né? O fluxo total, então, que é enlaçado por todas as bobinas do rotor e que foi criado pelo estator, seria dado pela soma dos pequenos pacotes de ímã enlaçados a cada zeta graus. Então, eu vou pegar esse ímã enlaçado nessa faixa de mais ou menos zeta, depois eu vou abrir a faixa e pegar um outro ímã enlaçado, outro e outro. Tá? Então, se eu cobrir aqui de zeta igual a menos π sobre 2 até mais π sobre 2, eu vou pegar todas as espiras da máquina. Tá? Então, eu vou fazer o processamento do fluxo total enlaçado, né, fazendo esse ângulo zeta variar de menos π sobre 2 até π sobre 2. E aí eu vou somar o ímã que é enlaçado em cada pedacinho desse para ter um ímã enlaçado total. Tá? Bom, esse ímã que é criado no estator, né, ou seja, agora então processar esse fluxo enlaçado, eu preciso processar essas duas funções, né? O número de espiras do rotor e o ímã criado no estator. Tá? Então, o ímã criado no estator aqui, ó, esse pacotinho, nessa faixa, né, de mais ou menos zeta, vai ser dado pela força magnetomotriz do estator, nessa faixa, dividido pela relutância vista por essas linhas de campo no espaço. Tá? Então, quando a gente criar um ímã com essas espiras em branco, esse ímã vai passar pelo ferro, pelo ar, pelo ferro do rotor e pelo ar de novo, retornando ao estator. Tá? Então, desprezando aqui a relutância do ferro, tanto no estator quanto no rotor, né, esse ímã vai enxergar como uma relutância total o ar passando pelo ar duas vezes. Então, a relutância total desses, vista por essas linhas de campo vai ser dada por duas vezes a relutância do ar. Tá? Bom, e aí a força magnetomotriz do estator nessa faixa vai ser o número de espiras do estator nessa faixa, tá? Vezes a corrente que está circulando no estator. A gente está mexendo aqui com a fase A do estator, para B e a C a mesma coisa. Tá? E a gente assumiu como premissa de modelagem que a gente aplicaria 1 ampere de corrente contínua no estator para poder calcular esse fluxo enlaçado e a relutância. Vou colocar aqui já para facilitar, né? 1 ampere. Né? Esse número de espiras que a fase A do estator tem nessa faixa de zeta graus, né, pode ser calculado do jeito que a gente fez nos estudos de fluxo enlaçado e do jeito que a gente fez agora há pouco para calcular, né, a força magnetomotriz que o estator produzia
que o estator desenvolve, né, para produzir ímã que chegasse no rotor. Tá? Bom, e o processo de cálculo passava, né, aqui, ó, por se somar a quantidade de espiras em cada faixa de dzeta graus. Isso foi feito, né, pela função densidade de espiras vezes dzeta. Então, a função densidade de espiras mede quantas espiras nós temos por radiano, vezes dzeta radiano, você tem um total de espiras em torno de uma faixa dzeta. Se você somar isso por todo o intervalo, você tem um total de espiras ali naquela região. Né? E o resultado dessa integral vai ser esse aqui, integral do cosseno é seno. Então vai ser a densidade máxima de espiras do estator vezes seno de zeta, variando de mais zeta até menos zeta. Tá? O resultado, então, vai ser o número, a densidade máxima de espiras de estator, vezes, já simplificar aqui o processo, tá? Essa integral toda aqui vai dar 2 seno de zeta. Bom, então para calcular aqui, né, o fluxo que o rotor enlaça quando circula a corrente no estator, eu vou substituir, né, a gente está fazendo isso pela integral dessa diferencial de fluxo, eu vou substituir por esses dois termos. De onde então a gente vai ter isso aqui, ó. Isso aqui é o diferencial de fluxo. A redundância aqui também. Vezes o número de espiras do rotor que vão enlaçar aquele fluxo. Então, no próximo passo aqui da modelagem, eu só vou substituir a redundância do ar, que está aqui no denominador. De onde, então, essa redundância do ar está até aqui, ó, do outro cálculo que a gente fez. E se a gente substituir lá, na última expressão, nós chegaremos a esse resultado aqui, ó. Vou escrever aqui embaixo só para conservar o cenário. Aqui eu estou substituindo a relutância do ar na última expressão que descrevia o ímã enlaçado no rotor, que é criado pelo estator. Tá? Observa aqui, ó, essas duas expressões. Aqui, ó. São idênticas. Tá? Aqui, inclusive, eu estou fazendo uma errata aqui nessa de cima, que quando a gente está calculando o fluxo total, a gente vai de menos π sobre 2, né, até mais π sobre 2. Eu tinha explicado isso no cálculo dessa redundância anteriormente, na hora de escrever eu escrevi errado. Tá? Então, corrigindo aqui, você tem essa faixa aqui, né, para avaliação desse fluxo enlaçado, e a gente observa que esses dois fluxos, né, ou seja, o fluxo que enlaçado no estator para cada 1 ampere de corrente que circula no rotor,
é o mesmo fluxo enlaçado no rotor para cada 1 ampere de corrente que circula no estator. Tá? Ou seja, o fluxo enlaçado para cada 1 ampere de corrente define a indutância. Tá? Então, o que a gente vê aqui? Que a indutância que modela o acoplamento de linhas de campo do estator para correntes do rotor é a mesma indutância que modela o acoplamento de linhas de campo do rotor para a corrente que circula no estator. Então, do nosso modelo da aula passada, né, que foi evoluído, que foi, né, mais trabalhado hoje, aqui ó, a gente vê que essas duas indutâncias são iguais entre si. Tá? Vamos analisar agora essas outras duas aqui, ó. A própria do estator e a própria do rotor. Tá? Eu até descrevi essas indutâncias aqui no início da aula. As indutâncias de dispersão, né, elas vão ser inerentes a cada circuito magnético por si, né, do rotor e do estator em separado. Eu queria comparar as indutâncias mútuas entre os dois, mútua do estator e mútua do rotor. Bom, para fazer isso, o que a gente vai usar? Qual vai ser a estratégia de modelagem? A mesma que a gente usou agora. Eu só tento o cuidado de olhar quem recebe o campo e quem o cria. No caso aqui do estator, essa indutância mútua do estator, ela aparece aqui na expressão da indutância própria, e essa indutância própria está nos dizendo qual que é o campo enlaçado no estator devido à corrente do próprio estator. Então a gente vai fazer esse processamento aqui agora. A indutância mútua do estator, né, ela vai nos dizer então qual que é o ímã, por exemplo, que aparece na fase A do estator devido à corrente que circula na própria fase A do estator. Tá? Só com destaque, né, o ímã que aparece na fase A do estator e que vai até o rotor, ou seja, linhas de campo com essa natureza aqui, ó, criadas no estator e que vão até o rotor. Tá? Vou chamar aqui fluxo magnético na fase A do estator mútuo, ou seja, que vai até o rotor. Tá? Bom, para poder fazer essa modelagem, novamente eu vou propor uma premissa aqui que nos ajude, que é a seguinte: eu vou aplicar 1 ampere de corrente ao estator. Vou pegar aqui a bobina da fase A do estator e aplicar 1 ampere de corrente a ela. E vou medir o ímã enlaçado no próprio estator. E que chegou ao rotor, então que foram até o rotor, que voltaram na própria bobina do estator. Tá? Então, se eu já aplico 1 ampere de corrente contínua aqui, se eu conseguir então calcular o fluxo enlaçado, eu já tenho a indutância, que é o que eu gostaria de calcular. Bom, para isso então, então a gente vai fazer o cálculo aqui desse fluxo enlaçado, na fase A do estator, com comportamento mútuo. Ele vai ser novamente, igual a gente fez nos outros dois fluxos enlaçados que a gente acabou de calcular, ele vai ser dado por uma soma dos pequenos fluxos enlaçados ali pelas bobinas do estator, com os zeta variando de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, voltando aqui ao cenário, o cenário é o mesmo, tá? Aqui, ó.
Vou tomar agora só condutores do estator. Só condutores do estator. Vou aplicar 1 ampere a esses condutores e esses condutores vão criar um campo magnético. Pelo padrão de distribuição que a gente propôs na máquina que está sendo usada como cenário, né, quando a gente aplicar 1 ampere de corrente contínua nessas bobinas do estator, nós vamos criar um ímã com polo norte nessa primeira metade da máquina e polo sul nessa segunda metade aqui, ó, essa metade esquerda da máquina. Como os condutores têm a sua distribuição variada no espaço, a força magnetomotriz vai variar também. Logo, o fluxo magnético vai variar no espaço. A gente vai buscar aqui linhas do espaço que têm o mesmo fluxo entrando na máquina e voltando, o mesmo ímã criado, para caracterizar o circuito magnético. Tá? Então, por essa distribuição, né, que é simétrica em torno dessa linha do espaço, essa distribuição de campo magnético é simétrica em torno dessa linha, esse mesmo pacote de dφ Weber de fluxo magnético que aparece aqui zeta graus para frente dessa linha de simetria, ele vai voltar zeta graus para trás. Tá? Que é igual a gente mostrou aqui. Ó, tá? A distribuição do fluxo magnético, da força magnetomotriz, ela é simétrica em torno dessa linha aqui, ó, que a gente está considerando como 0 graus. Então, zeta graus para frente, você vai ver o mesmo campo magnético que você vê zeta graus para trás. É o mesmo ímã que foi e voltou. Tá? E aí a gente vai, então, computar esse ímã e ver quantas espiras o enlaçam. Né? Quantas espiras estão aprisionando essas linhas de campo aqui com laços. Isso vai, então, levar ao cálculo do fluxo enlaçado em torno daquela faixa de zeta graus. Esse é o número de espiras do estator naquela faixa vezes o fluxo que o próprio estator cria naquela faixa de zeta graus. Mas se a gente observar aqui, a estratégia de modelagem está repetitiva. A terceira vez que a gente usa dessa mesma estratégia para calcular essa terceira indutância que a gente quer caracterizar. Ok? Bom, essa expressão, né, vai nos dar o fluxo enlaçado nessa faixa de zeta graus. A gente precisa do fluxo enlaçado na bobina inteira. Então a gente vai pegar, né, todas as espiras dessa bobina. A gente não pode contar as espiras 2 vezes. Né? Então o fluxo enlaçado por cada espira uma única vez. Então a gente vai desse ponto até esse. A gente vai cobrir uma faixa de 180 graus da máquina. Então o zeta variando de menos π sobre 2 até mais π sobre 2. De onde então a gente pode montar essa expressão aqui para calcular o fluxo enlaçado na fase A com comportamento mútuo criado por 1 ampere de corrente na própria fase A. A gente vai avaliar uma faixa angular com o zeta variando de menos π sobre 2 até mais π sobre 2. Bom, inicialmente aqui, né, o diferencial de fluxo, o pequeno ímã que é criado dentro de uma faixa zeta graus aqui, ó, esse pacote de ímã que está no final da faixa de zeta graus. Ele vai ser dado pela força magnetomotriz presente no interior daquela faixa, dividido pela relutância do ar. A força magnetomotriz dentro dessa faixa zeta graus, né, igual a gente viu na teoria de circuitos magnéticos, vai ser o número de espiras que está dentro da faixa vezes a corrente que
A circula. Então, esse é o número de espiras dentro daquela faixa de zeta graus, vezes a corrente que circula essas espiras, que por premissa, nessa modelagem, a gente impôs 1 ampere, tá? Dividido pela, no caso aqui 2 vezes, né, a relutância do ar. As de campo vão e voltam pelo ar 2 vezes. Bom, o número de espiras que a gente tem dentro dessa faixa zeta graus pode ser calculado pela função densidade de espiras, né? Então vai ser uma integral de menos zeta até zeta, de quantas espiras você tem por radiano, vezes dθ radianos. Uma faixa de dθ radianos. A gente fez esse cálculo agora há pouco, o resultado foi esse aqui. Vou fazer aqui para adiantar, porque a gente já processou esse cálculo. Esse valor aqui. Bom, e aqui a gente então computa, né, calcula, modela o fluxo. Tá? O número de espiras já está aqui, de carona. Ok? Bom, então o fluxo enlaçado no estator devido à corrente do próprio estator e com comportamento mútuo vai ser essa integral. E aqui a gente tem o número de espiras, né, da fase A nessa faixa zeta, uma vez aqui e outra vez aqui no diferencial de fluxo. Aqui, então nós estamos multiplicando 2 vezes esse número de espiras aqui. Vai dar esse aqui. Vou ter que colocar aqui o número de espiras máximo do estator, a densidade de espiras máximo do estator. Ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Seno de zeta ao quadrado. Aqui, dividido por 2 vezes a relutância do ar, que era presente aqui no cálculo mínimo que o estator está criando. Bom, vou substituir a relutância do ar aqui nessa expressão. Vezes E dz vezes zero. Tá? M é o comprimento da máquina, R é o raio médio do interferro de ar. R vezes dz dá o comprimento aqui desse arco, né, com dz graus, vezes L, que é a extensão longitudinal da máquina, da área que é furada pelas linhas de campo, por esse campo de fluxo aqui, ó. Tá? Então, é por isso que está expresso dessa maneira. E aí, então, esse fluxo enlaçado passa a ter essa caracterização aqui. Então, vai ser integral em zeta, né, de menos pi sobre 2 até menos pi sobre 2, de 2 vezes a densidade máxima de espiras do estator ao quadrado, vezes seno ao quadrado de zeta, vezes uma constante, vezes dz. Né? Essa constante, ó, ela nasce daqui. Tá? A relutância estava dividindo, aqui ela tem termos constantes. O tamanho do interferro de ar, o comprimento da máquina, o raio médio do interferro de ar e a permeabilidade do ar. Tá? Então o K é o inverso disso aqui que eu marquei. Ok? Bom, nessa expressão, pessoal, que vou repetindo aqui para facilitar o nosso raciocínio. A gente tem aqui a densidade de condutores do estator máximo, aparece aqui ao quadrado.
termo é esse aqui mesmo. Essa densidade de espiras máxima do estator aqui, ela apareceu na função densidade de espiras, né, que a gente apresentou quando a gente tratou de fluxo enlaçado no módulo passado, né? Então, essa função de densidade de espiras, ela tinha uma densidade máxima vezes cosseno de θ para a máquina que a gente considerou, né, que é essa máquina aqui, ó, com muitas espiras concentradas na posição 0 graus e uma concentração que decai até 90 graus. Por isso que a gente usou uma cossenoide. Tá? Se a gente pegar, se a gente quisesse correlacionar essa densidade de espiras com o número de espiras que a gente tem até o eixo magnético da máquina, que isso é até um parâmetro que a gente usou na modelagem, quando a gente descreveu o campo girante, a gente utilizou, né, tanto o campo girante quanto nos estudos de vetores espaciais, a gente utilizou do número de espiras presentes até o eixo magnético da máquina. A gente chamou isso aqui de N máximo. Foi esse número de espiras aqui, ó. N máximo. Naqueles estudos, a gente só tratou do estator, a gente chamou de N máximo. Agora, como nós vamos tratar com o rotor também, a gente vai chamar de N máximo do estator para diferenciá-lo do rotor. Tá? Então, se a gente pegar a função densidade de espiras e fizer uma integração dela nessa faixa de 0 até π sobre 2, a gente tem que achar o número de espiras compreendidos nessa faixa, que é o número de espiras máximo até o eixo magnético. Tá? Que é um parâmetro mais conveniente de se tratar. Você conta só as espiras, você não precisa mexer com uma densidade, quantas espiras por radiano. Então, eu vou usar essa estratégia aqui para deixar essa expressão de fluxo enlaçado com um aspecto mais conveniente, uma interpretação física mais fácil. Tá? Então, esse número de espiras do estator máximo ali, que a gente vai achar nessa faixa de 0 graus, ele vai ser dado pela integral, né, da densidade de espiras de menos π sobre 2 até π sobre 2. Aqui a gente está usando zeta, né? Só manter aqui a mesma variável que está configurando o número. Tá? E o resultado disso aqui vai ser o seguinte. A integral do cosseno é seno. Então vai ser seno de zeta de menos π sobre 2 até π sobre 2. Tá? O resultado disso aqui, dessa integral definida aqui, é π, né? Não. Vai ser seno de π sobre 2 é 1, vai ser 2. Ok? Bom, então aqui, ó, a gente observa que essa densidade máxima de espiras vai ser o número de espiras que você tem no eixo magnético dividido por 2. Tá? Vou substituir então esse resultado aqui, ó. De onde então a gente pode escrever, aproveitar esse finalzinho do quadro aqui, porque eu queria deixar o resultado registrado para uma comparação que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Então, esse ímã que chega no estator, com um comportamento mútuo e devido à própria corrente do estator, vai ser dado por isso aqui. Ó. Vezes o número de espiras no eixo magnético ao quadrado. Esse 2 aqui vem dividindo. Esse aqui sobre 4. Vezes uma constante. Vezes a integral, né, com zeta variando de menos π sobre 2 até mais π sobre 2, de seno ao quadrado de zeta. Zeta. Tá? Vou deixar esse resultado registrado. Né? Isso aqui então vai ser igual à indutância mútua do estator.
Se você fizer o mesmo processo para o rotor, tá? Calcular, só contextualizando melhor aqui. Essa imutância mútua do estator, ela está presente aqui, ó, das 4 imutâncias que nós caracterizamos nos vetores espaciais de fluxos de estator e rotor. Tá? Essa imutância mútua do estator, ela está inserida aqui dentro da imutância própria. Tá? Aqui, ó. Tá? E é a terceira das imutâncias que a gente trabalha no modelo. Trabalhamos essas duas, trabalhamos essa aqui agora, caracterizamos ela. Tá? E agora falta caracterizar a imutância mútua de rotor, que está inserida aqui dentro da imutância própria do rotor, que é esse termo aqui. Tá? O processo de caracterização da imutância mútua de rotor é idêntico ao do estator. Né? A gente pegaria o fluxo criado pelo rotor com comportamento mútuo e que é enlaçado pelas próprias bobinas do rotor. Então, esse cálculo aqui dessa imutância mútua, o rotor seria processado com essa estratégia aqui. Imutância mútua do rotor seria o fluxo presente no próprio rotor, um comportamento mútuo, criado por 1 ampere de corrente circulando no rotor. Tá? Esse cálculo, essa modelagem, né, seria feito, então, considerando que a gente ia colocar aqui 1 ampere de corrente no rotor, por exemplo, na fase A do rotor. E a gente, então, vai calcular as linhas de campo que chegam no rotor com comportamento mútuo. São essas aqui, ó. Linhas de campo no rotor, criadas pelo próprio rotor e que chegam no estator, quando circular 1 ampere de corrente no rotor. Bom, o processo de modelagem é idêntico ao que a gente fez agora, na última etapa, para a imutância mútua do estator. Idêntico. Tá? Só saímos de um circuito que estava aqui e fomos para um circuito que estava aqui. O que difere esse circuito desse aqui? O número de espiras que o rotor tem. Então, o resultado final, a gente chegaria aqui, né, a um fluxo de rotor, uma expressão para o fluxo de rotor que tem a mesma estrutura da expressão do fluxo estator. Só se diferenciariam pelo número de espiras que o rotor tem no seu eixo magnético. Tá? Então, a gente já pode adiantar o resultado, ou seja, um único elemento diferente entre eles é esse aqui, né? E podemos então escrever, conservar o resultado do fluxo estator só para fim de comparação, já pode escrever que o fluxo enlaçado no rotor, criado pelo próprio rotor e com comportamento mútuo, seria esse aqui, ó, 2/4 ou meio, né, do número de espiras máximo do rotor, o número de espiras no eixo magnético, né, vezes a mesma constante, vezes a integral de seno ao quadrado de zeta dz. Como a gente aplicou 1 ampere de corrente no rotor, o valor do fluxo enlaçado é o próprio valor da indutância. De onde, então, a gente conclui, né, que essas indutâncias mútuas são relacionadas dessa maneira aqui. A indutância mútua do rotor vai ser a indutância mútua do estator vezes o número de espiras máximo do rotor ao quadrado sobre o número de espiras máxima do estator ao quadrado. Tá? Esse então
relaciona as duas indutâncias mútuas que a gente obteve aqui no modelo. Essa e essa. Essas outras indutâncias de acoplamento aqui são indutâncias mútuas sobre o próprio circuito que cria o campo, e as indutâncias mútuas entre circuitos trifásicos distintos são iguais entre si. Tá? Bom, então a gente vai prosseguir com essa modelagem na próxima aula, tá? Levando em conta essas correlações entre essas indutâncias aqui, para poder simplificar ainda mais as equações.